tenha respostas para as principais questões humanas e espirituais. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responde. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. No Dia Mundial da Água, para falar sobre a mística, a tradição ecumênica da água fluidificada, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde às perguntas da nossa audiência. Quem participa desse espaço hoje é o irmão Alain Mateus, pregador ecumênico da religião divina. Irmão Alain, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Conversaremos sobre esta mística de vanguarda da religião do terceiro milênio que tem beneficiado tantas e tantas pessoas desde o final da década de 1940 e vamos conhecer ainda mais sobre os assuntos ligados à água fluidificada para que a gente se valha sempre desse recurso trazido por Jesus às nossas vidas. A primeira pergunta vem da cidade do Salvador, na Bahia. Nosso irmão José Antônio Novaes diz assim: comecei a acompanhar vocês essa semana e queria saber o que eu preciso fazer para ter a minha água fluidificada. É só colocar o copo com água perto do rádio na hora da prece? É isso mesmo, irmão José Antônio, colocar o copo com água, em especial nos momentos de prece, ao lado do rádio, da televisão, do celular, o dispositivo ao qual você acompanha a comunicação 100% Jesus, mas pode deixar em outros momentos do dia também dessa programação, porque ela é elevada. Em todos os momentos ela vai atrair fluidos superiores que serão depositados na sua água, sendo fluidificada. É um gesto simples, mas revestido de todo o pioneirismo e da fé realizante, que é a fé, a confiança no poder de Deus, ligada às nossas boas providências para que esse poder superior possa se apresentar cada vez mais nos nossos destinos. E sobre essa vanguarda eu trago uma página das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, em seu volume 1º, na página 452, dentro do título Se Deus criou a água, por que não pode fluidificá-la? As palavras do escritor Paiva Neto a todos nós. Desde o princípio da pregação de Zarur, que é anterior à LBV, e durante o programa Vamos Falar com Deus, os seus ouvintes colocam ao lado do rádio um copo, um jarro, o que seja, com água, para que durante aqueles momentos de comunhão com o poder superior, pela fluidificação do precioso líquido, todos os que tenham fé recebam, na razão direta do merecimento de cada um, a graça do Pai Celestial. A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, diariamente durante a sua poderosa corrente de orações, fortalece os espíritos e ilumina as mentes por meio dos ensinamentos do Apocalipse e do Evangelho de Jesus. Com isso, mostra aos seus ouvintes e seguidores, telespectadores e internautas, que se Deus fluidificava as águas do Rio Jordão e do poço de Siloé para curar os enfermos nos tempos bíblicos, por que não poderá fluidificar a água colocada junto ao receptor no horário do PBV, Programa Boa Vontade? Ora, como ensinou o Divino Chefe, abre aspas, tudo é possível àquele que crê, fechar aspas, Evangelho do Cristo segundo Marcos, capítulo 9, versículo 23. E a gente percebe, irmão José, que as ações da religião do amor universal, inclusive a água fluidificada, estão firmadas nos exemplos bíblicos, exemplos do Divino Mestre. Quando o irmão Paiva cita aqui o Rio Jordão, ele está fazendo referência, em especial, à passagem do segundo livro de Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 19, quando o chefe do exército sírio, Naamã, acometido por lepra, é orientado pelo profeta Eliseu a se banhar 7 vezes nas águas do Rio Jordão. A princípio, Naamã, por seu orgulho, resiste, mas quando vai e toma esse banho nas águas do Rio Jordão, que estavam fluidificadas, envolvidas por esses fluidos benditos, ele se cura da lepra. Quando também há a referência do poço de Siloé,
A gente destaca em especial o Santo Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 9, versículos de 1 a 12. Quando Jesus cura um cego de nascença fazendo lodo, ao trazer a sua saliva com a terra e aplicando aquele lodo aos olhos do que era cego e pedindo que ele se banhasse, molhasse os seus olhos no poço de Siloé e a partir de então este irmão fica curado. Então a religião divina tem todas as suas ações fundamentadas no Cristo de Deus, pois Jesus é o fundamento e a segurança eterna da religião do amor universal. Portanto, são gestos que a gente orienta todas as pessoas a fazerem a partir desses exemplos notórios, orienta o irmão a fazer também, e a partir dos exemplos do Cristo de Deus, que atendeu todas as carências, não somente espirituais, mas materiais das pessoas, a gente também parte disso para falar às famílias que façam o uso da água fluidificada sem dispensar o tratamento médico material que estejam fazendo. E a gente agradece a audiência do Senhor, a sua presença na comunicação 100% Jesus, onde terá muitos benefícios espirituais e muitos lenitivos recebidos, inclusive pela água fluidificada. Nosso abraço ao irmão José Antônio Novaes, de Salvador, na Bahia. Seja muito bem-vindo a essa programação na capital soteropolitana, AM 1350, a Super Rádio Cristal. Também pela internet, boavontade.com/rádio. Agora a pergunta da Gisele Silva, que está em Cuiabá, no Mato Grosso. E ela diz assim, irmão Alain: minha família e eu tomamos todos os dias água fluidificada e confiamos muito no seu poder. Queria saber se pode tomar remédio prescrito pelo médico junto com a água fluidificada. Pode sim, Gisele, pode tomar o remédio juntamente com a água fluidificada. Nós temos inclusive muitos relatos nas ações da religião do terceiro milênio e na comunicação 100% Jesus, que as pessoas aliando a medicação recomendada pela medicina terrena ao fortalecimento espiritual, a estudarem cada vez mais os ensinamentos do Cristo de Deus, a se valerem do poder de Deus, da sua fé realizante e da humildade corajosa em enfrentarem os seus desafios sem revolta, mas os entendendo como fatores de aprimoramento espiritual para as suas existências, se valendo também do poder ainda mais ampliado da oração e do uso da água fluidificada, tem sim um medicamento humano material potencializado. Inclusive temos relatos de pessoas com efeitos colaterais diminuídos ao tomarem as suas medicações com o uso da água fluidificada. Tudo isso tem a ver com a cura, com o fortalecimento em Deus, através do amor divino, que também está presente nesses fluidos, na água que é fluidificada pela misericórdia celeste. E sobre esse amor divino para enfrentarmos e vencermos os maiores desafios, a gente destaca a página 156 da edição especial 125 da revista Jesus Está Chegando, de junho de 2016, que traz a tese defendida há décadas pela religião do terceiro milênio, a tese da caridade completa, material e espiritual. E nesta página de número 156, dentro do título A Caridade Potencializa o Medicamento, nos escreve o irmão Paiva: o amor fraterno é essencial à vida. Quando há verdadeiro amor, tudo dá certo. Um exemplo? Se movidos pelo espírito de caridade levarmos um remédio a um enfermo, esse medicamento trará um melhor resultado a quem está sendo socorrido. O bem é o encanto da existência humana e espiritual. E Deus quer o nosso benefício, não segundo a estultícia terrena, entretanto de acordo com a sua excelsa sabedoria. Então, quando nós estivermos ofertando com amor, com espírito de caridade, um medicamento a alguém, ou quando nós estivermos ofertando esse medicamento com amor e com espírito de caridade e aliado aos fluidos da água fluidificada, que remetem também a essa misericórdia, essas providências materializadas do amor divino na nossa vida por intermédio da água, nós estaremos dando, minha irmã, grandes passos para a nossa cura e para o restabelecimento espiritual, porque estaremos nos valendo do tratamento material, mas aliado a todas essas forças que Jesus nos dispõe para a vitória.
Gisele, mais uma vez, nosso agradecimento por sua pergunta à religião divina, nossa irmã Gisele Silva, de Cuiabá, no Mato Grosso. Para encerrar, hoje, irmão Alain, a pergunta da Wanda Costa, que está em Curitiba, no Paraná. A água fluidificada faz efeito também para quem não acredita? Coloco no galão de água aqui de casa para que meu filho tome, na esperança de que ele melhore de saúde. Minha irmã Wanda, o efeito da água fluidificada ele é proporcional à fé de cada pessoa, daqueles que fazem o uso dela. Nós destacamos inclusive as palavras do saudoso proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, o irmão Alziro Zarur, nas Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina, o volume 3º, palavras que são trazidas pelo irmão Paiva nas páginas 134 a 136. Dentro do título A Cura pelo Magnetismo Universal, uma pregação do saudoso proclamador da religião do terceiro milênio, no Rio de Janeiro, no dia 25 de dezembro de 1970, onde ele vem explicando a passagem da cura da mulher hemorroíça, quando Jesus, em seu Santo Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículo 30, diz sentir dele sair uma virtude. E o saudoso irmão Alziro Zarur classifica essa virtude como um poder, uma vibração que foi necessária à cura desta irmã. E mais à frente ele nos relata. Trata-se, esse poder, do magnetismo universal. E esse magnetismo a gente sabe que está presente na água fluidificada. Então trata-se do magnetismo universal. Mas como se explica que uns ficam bons e outros não? Porque não basta o magnetismo universal, ele tem que ser completado pela fé, porque a fé é a força que aplica aquele magnetismo ao corpo doente, ao órgão afetado. Então a gente precisa ligar o magnetismo espiritual de cura presente na água fluidificada à fé. Mas nós temos, minha irmã, diversos relatos no Santo Evangelho do Cristo de Deus que a fé, para aplicar esse magnetismo de cura ao organismo enfermo, não precisa ser necessariamente a fé daquele que passa por um desafio. Nós temos no Santo Evangelho do Cristo de Deus, segundo Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10, na cura do servo de um centurião, Jesus curando o servo daquele homem por intermédio da fé daquele centurião, que foi destacada pelo Cristo de Deus, então por intermédio de um pedido intercessório dele. No Santo Evangelho do Cristo, segundo Marcos, capítulo 5, versículos de 35 a 43, na cura da filha de Jairo, é um pedido intercessório do pai Jairo e da mãe daquela menina, para que ela fosse curada, ressuscitada. E Jairo teve a sua fé posta à prova. Uma pessoa vem e diz para ele: olha, sua filha já morreu, por que ainda recorres ao Divino Mestre? No entanto, Jesus diz para ele: não temas, crê somente e ela será curada. Por intermédio da fé do pai, juntamente com a da mãe, a filha foi curada. E ainda, no Santo Evangelho do Cristo de Deus, segundo Mateus, capítulo 15, versículos de 21 a 28, a mulher cananeia é posta à prova pelo Cristo de Deus para que demonstrasse toda a sua fé, que foi demonstrada naquele momento em benefício da cura da sua filha que estava horrivelmente endemoniada. Então, minha irmã, se o seu filho nesse momento não possui todo o discernimento espiritual, a condição de fé, para que o efeito da água fluidificada ocorra em seu organismo por intermédio da ação de sua fé, por intermédio da sua fé, minha irmã Wanda, esse fluido, essa energia, essa cura vai aderir ao organismo espiritual do seu filho para que ele receba esse fortalecimento espiritual. Portanto, prossiga acompanhando a comunicação 100% Jesus, se fortaleça nas suas orações, ajude cada vez mais o seu filho com o seu amor, com o seu carinho, a sua fé realizante, a sua perseverança, inclusive no âmbito do tratamento médico material, fortalecido por toda essa iluminação espiritual que nós estamos comentando aqui no dia de hoje, e a vitória com Jesus virá e o amadurecimento espiritual dele também virá a seu tempo. E, inclusive, nós temos um momento desse agora na comunicação 100% Jesus, que é o momento da prece, momento de ligação espiritual mais afinada com Cristo de Deus,
de fluidificação das águas, que na sequência também receberão ainda mais esses fluidos, por intermédio de um momento muito especial, às segundas-feiras, que é o da cruzada do novo mandamento de Jesus no lar, diretamente da Igreja Familiar número 1 da religião do terceiro milênio, sob a responsabilidade do casal Paiva-Neto. Nós, inclusive, orientamos que as famílias façam esse momento semanalmente em seus lares, para que coloquem, inclusive, a água para ser fluidificada e traga todo o lenitivo divino necessário à sua família, minha irmã, à sua família, meu irmão. Outras informações para receber a cruzada no lar e para ser orientado a realizar semanalmente este momento com a sua família, entre em contato conosco. O código é o 11 99 831 8195. Nossa equipe está preparada agora mesmo para compartilhar com você todas as informações. Mais uma vez, nosso WhatsApp, código 11 99 831 8195. Mande sua mensagem agora mesmo. Cada emissora da Boa Vontade vai se preparar para a prece, lembrando que hoje teremos a cruzada do novo mandamento de Jesus no lar, pontualmente às 11 da manhã. Então vamos nos preparar para esse momento de forte integração no amor de Deus, Mãe, Pai da humanidade. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Responde. Tudo o que você gostaria de saber sobre as principais questões humanas e espirituais. Aqui, na Super Rede Boa Vontade de Rádio.